Olá, paz seja convosco. É uma alegria poder compartilhar com vocês o que vamos explorar hoje. A nossa jornada nos levará a um dos temas mais profundos e essenciais da fé cristã, a natureza do ser humano. Quem somos nós? O que significa sermos criados à imagem de Deus? Essas são perguntas que a humanidade faz desde sempre e a teologia sistemática nos oferece ferramentas para buscar respostas nas Escrituras. Em um mundo onde a visão materialista e secular busca reduzir o ser humano a uma mera coleção de células e impulsos biológicos, a teologia nos convida a uma perspectiva muito mais rica e complexa. A nossa disciplina se aprofunda naquilo que nos faz únicos, o fato de sermos seres criados por Deus pessoal que nos dotou de alma, corpo e espírito. Essa é uma discussão fundamental não apenas para a nossa compreensão de nós mesmos, mas também para a nossa vivência da fé, a nossa ética e a nossa forma de interagir com o mundo. Ao longo desta aula, vamos mergulhar nas diferentes visões que a teologia tem sobre a constituição humana, examinando o que a Bíblia realmente nos diz sobre o assunto. Vamos começar explorando a visão monista, que compreende o ser humano como uma unidade indivisível, corpo e alma formando uma única pessoa. Em seguida, vamos analisar a perspectiva dualista, que entende o ser humano como uma união de duas partes distintas, corpo e alma. E por fim, chegaremos à visão tricotomista, que propõe uma divisão em três partes: corpo, alma e espírito. Essa não é uma mera discussão acadêmica. As implicações de como entendemos nossa própria natureza são imensas, afinal, a nossa visão sobre o ser humano influencia diretamente a nossa teologia, a nossa antropologia e, consequentemente, a nossa forma de vida. Vamos ver como em diferentes passagens bíblicas e quais as suas implicações práticas para o nosso dia a dia e ministério. Ao final desta jornada, espero que vocês saiam com uma compreensão mais profunda e bíblica sobre a maravilha da criação humana e a centralidade de Cristo em toda essa discussão. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo e ilumine a nossa mente e coração. Nesta aula, abordaremos um tema central para a nossa fé: a natureza do ser humano. A forma como compreendemos a nossa própria constituição, se somos uma pessoa indivisível ou se somos compostos de partes distintas, impacta profundamente a nossa teologia e a nossa vida prática. O nosso principal objetivo hoje é mergulhar nas Escrituras para entender como a Bíblia apresenta o ser humano. Vamos explorar as três principais perspectivas teológicas: o monismo, que vê o ser humano como uma unidade integral; o dualismo, que entende como a união do corpo e alma; e o tricotomismo, que divide em corpo, alma e espírito. Não se trata de uma discussão puramente teórica, mas de uma jornada para entender melhor quem somos diante de Deus, qual é a nossa essência e como essa compreensão molda o nosso serviço no reino. O texto do livro nos enfatiza a complexidade do ser humano. A Bíblia, no Antigo Testamento, geralmente apresenta o ser humano como uma unidade, mas também usa termos como alma e espírito, que em alguns contextos sugerem uma dualidade. O texto destaca que o registro bíblico sobre a natureza humana é claro ao afirmar a unidade essencial e revela a complexidade da constituição humana. Ao final desta aula, espero que tenhamos uma visão mais clara, equilibrada e biblicamente fundamentada sobre este tema tão relevante. É vital entender que a teologia do ser humano não é apenas uma matéria acadêmica, mas um conhecimento que nos ajuda a viver de forma mais plena e a servir a Deus
e ao próximo de maneira mais completa. O ser humano como unidade e a questão da dualidade. Quando olhamos para as Escrituras, a primeira impressão que temos é de que o ser humano é uma unidade. Gênesis nos diz que Deus formou homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou ser vivente, ou seja, uma alma vivente. A Bíblia hebraica não separa o corpo da alma de forma rígida, como o pensamento grego fazia. O ser humano é visto como uma totalidade e o termo alma muitas vezes se refere à pessoa inteira. No entanto, em outras passagens, a própria Bíblia parece fazer uma distinção entre o corpo e o espírito ou alma. O próprio Jesus, ao morrer, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Escrito em Lucas 23,46. O apóstolo Paulo fala em estar ausente do corpo e presente com o Senhor. 2 Coríntios 5,8. Essa aparente dualidade sugere que, embora o ser humano seja uma unidade, ele é composto de elementos distintos. Essa complexidade que gera o debate teológico sobre a constituição humana. A Bíblia ensina a unidade do ser humano, mas também aponta para a dualidade entre a parte material e o imaterial. O texto menciona Gênesis 2,7, que descreve a criação do homem a partir do pó e do fôlego da vida, formando a alma vivente. Ao mesmo tempo, ele cita passagens como Eclesiastes 12,7 e Salmo 146,4, que fazem uma distinção entre o corpo que retorna ao pó e o espírito que retorna a Deus. Essa tensão entre a unidade e a dualidade é um ponto central na antropologia bíblica. É vital entender que a língua bíblica não se comporta como as nossas línguas modernas, com uma terminologia rígida científica. No hebraico, o termo nefesh, alma, e ruach, espírito, e no grego, psique, alma, e pneuma, espírito, são usados de maneira flexível. Às vezes, alma se refere à pessoa inteira, como em Atos 2,41, onde se diz que foram agregadas 3.000 almas. Em outros contextos, a palavra espírito pode ser usada para se referir à nossa parte imaterial. Essa fluidez no uso das palavras é um dos principais motivos da controvérsia. Um texto como 1 Tessalonicenses 5,23, onde o apóstolo Paulo ora para que o espírito, a alma e o corpo sejam preservados, é um dos pilares da visão tricotomista. Já outros textos parecem usar alma e espírito como sinônimos. Essa complexidade nos exige uma análise cuidadosa de cada contexto bíblico para evitar conclusões precipitadas. O uso de termos como alma e espírito são flexíveis no grego e no hebraico. Ele menciona que em alguns textos eles são usados como sinônimos, enquanto outros há uma distinção. O texto destaca em 1 Tessalonicenses 5,23 como um dos textos principais para a visão tricotomista, onde a distinção é mais clara. Por outro lado, o anexo também o livro-texto também menciona que muitos teólogos como Calvino e Berkhoff defendem o dualismo, considerando alma e espírito como termos que se referem à mesma parte imaterial do ser humano, sem uma distinção ontológica. Quando a gente fala da visão tricotomista, estamos nos aprofundando na ideia de que o ser humano é composto por 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. Imagine a gente como um pacote com 3 elementos que trabalham juntos. O corpo é a nossa parte material, a embalagem que nos permite viver e interagir no mundo físico. A alma é o nosso eu psicológico, onde ficam a nossa mente, nossas emoções e a nossa vontade. E o que nos torna pessoas únicas.
E o espírito é a nossa parte mais profunda, o que nos diferencia dos animais. É através dela que nos conectamos com Deus, que adoramos e que recebemos a sua orientação. O texto do livro do nosso material reforça essa ideia, mostrando que essa visão se baseia em passagens como 1 Tessalonicenses 5,23, onde o apóstolo Paulo menciona espírito, alma e corpo. Para os defensores do tricotomismo, essa distinção não é por acaso, mas é fundamental para entendermos a nossa vida de fé. Ela nos ajuda a ver que o pecado afetou todas as três partes e que a nossa redenção em Cristo também deve ser completa, alcançando o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. A visão dualista é uma das mais tradicionais na história da teologia. Ela argumenta que a Bíblia faz uma distinção clara entre o corpo, ou seja, a parte material, e a nossa parte imaterial, mas não entre a alma e o espírito, que são vistos como sinônimos. Para o dualista, alma e espírito são termos intercambiáveis que se referem à mesma essência imaterial do ser humano. Os defensores dessa perspectiva se baseiam em passagens que falam da separação do corpo e da alma-espírito na morte, como escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 23, onde o apóstolo Paulo expressa o seu desejo de partir e estar com Cristo. Isso sugere que a parte imaterial do ser humano, ou seja, a alma e o espírito, podem existir separadamente do corpo. O dualismo busca equilibrar a unidade do ser humano com a sua natureza composta. O ser humano não é apenas um corpo, mas também uma alma e espírito, que sobrevive à morte e que será reunida com o corpo na ressurreição. Essa perspectiva é defendida por muitos teólogos, incluindo Calvino e Berkhoff, e é a posição majoritária na Igreja Protestante. O dualismo vê o ser humano como composto de um elemento espiritual e um elemento material. O livro-texto destaca que, para o dualismo, a alma e o espírito não são entidades distintas, mas sim sinônimos. Essa posição reconhece a nossa natureza composta, mas ao mesmo tempo evita as complexidades de separar a alma do espírito, o que seria uma visão mais radical. A visão monista é a que mais se alinha com a perspectiva do Antigo Testamento, especialmente na forma como a cultura hebraica entendia o ser humano. Para o monista, a Bíblia não faz uma distinção rígida entre o corpo e a alma-espírito. Em vez disso, o ser humano é visto como uma totalidade inseparável, uma alma vivente. A palavra alma não se refere a uma parte separada que pode existir por conta própria, mas sim a pessoa inteira em sua integridade. A Bíblia ensina a unidade essencial do ser humano. A morte, nessa visão, é o fim da vida, e não apenas uma separação de partes. Por isso, a única esperança para a vida após a morte não é a imortalidade da alma, mas sim a ressurreição do corpo, que é a recriação do ser humano como uma unidade completa. Embora seja uma posição minoritária na teologia cristã tradicional, o monismo ganhou popularidade em círculos mais liberais. É importante ressaltar que essa visão pode entrar em conflito com a crença na imortalidade da alma e a existência de um céu ou inferno, já que para alguns monistas a consciência individual cessa de existir na morte até a ressurreição. O monismo nos lembra de que o corpo é fundamental para a nossa identidade e que a redenção de Cristo abrange a totalidade do nosso ser. Ao analisar as três visões teológicas sobre a constituição humana, monismo, dualismo, tricotomismo, somos levados a uma reflexão importante. O que a Bíblia parece enfatizar mais é a unidade do ser humano e não sua divisão em partes. A nossa esperança não é a de uma alma desencarnada flutuando no céu, mas a ressurreição do corpo e a vida eterna.
em um novo céu e a nova terra. Todas as posições cristãs concordam que o ser humano é uma unidade, mas divergem sobre como essa unidade é formada. Por exemplo, a visão dualista não nega a unidade, mas a entende como uma união de duas partes, corpo e alma-espírito, que podem se separar temporariamente na morte. O mais importante é que todas as visões cristãs reconhecem a dignidade do ser humano como a criatura de Deus e a importância fundamental do corpo. A ressurreição de Cristo em corpo e alma é a prova máxima de que o corpo é essencial. O pensamento hebraico não separava rigidamente as partes do ser humano. A controvérsia sobre a alma e espírito demonstra a complexidade da questão, mas o objetivo principal não é a divisão, e sim a compreensão da nossa totalidade. O texto de Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 23 e 2 Coríntios 5,8 aponta para uma existência consciente da alma após a morte, mas a ênfase final da Bíblia é sempre na ressurreição do corpo. Por isso, essa discussão, embora complexa, nos leva a uma apreciação mais profunda da nossa criação e da nossa redenção. Para aqueles que adotam uma visão tricotomista, essa perspectiva oferece uma estrutura útil e prática para a vida cristã. Ao dividir o ser humano em corpo, alma e espírito, ela nos ajuda a entender melhor como a nossa fé se manifesta em cada uma dessas áreas e como podemos buscar a saúde plena e a santificação em todas elas. O corpo é visto como nosso templo, a ferramenta que Deus nos deu para viver e servir no mundo. Cuidar dele é um ato de adoração, pois o corpo deve ser disciplinado e submetido à vontade de Deus. A alma, que engloba a nossa mente, emoções e vontade, precisa ser constantemente renovada e submetida a Cristo. É aqui que travamos batalhas psicológicas, e a cura e o crescimento nessa área são essenciais para uma fé madura. O espírito, por sua vez, é a nossa conexão direta com Deus. É por meio dele que o Espírito Santo habita em nós, nos capacita a adorar, a orar e a obedecer aos mandamentos divinos. A teologia do ser humano não é apenas teórica. A visão tricotomista nos ajuda a identificar problemas específicos em cada área. Um problema físico no corpo, uma luta emocional na alma ou um desafio espiritual no espírito. A saúde plena nessa perspectiva é a integração harmoniosa e a submissão de todas as três partes a Deus. Ou seja, o nosso objetivo não é apenas ter uma alma salva, mas ser um ser humano completo, corpo, alma e espírito, vivendo em obediência a Cristo. Independentemente da nossa posição sobre a constituição humana, se somos duas ou três partes, há implicações práticas que são universais e fundamentais para a fé cristã. A nossa teologia deve moldar a nossa vida, e a visão bíblica sobre o ser humano nos ensina lições essenciais para a nossa jornada. Primeiramente, a Bíblia ensina que o corpo não é uma prisão para a alma. Ao contrário da visão grega, que desprezava o corpo e o via como algo inferior. O cristianismo afirma que o corpo é bom, criado por Deus e destinado à ressurreição. Jesus ressuscitou em corpo glorificado, e a nossa esperança não é uma fuga do corpo, mas sim a sua redenção. Em segundo lugar, o pecado afeta todos o nosso ser, corpo, alma e espírito. A queda não atingiu apenas uma parte de nós, mas corrompeu a nossa totalidade. Por isso somos pecadores não apenas em nossas ações, mas também em nossos pensamentos e desejos. A nossa redenção, portanto, também precisa ser completa. E em terceiro lugar, a redenção em Cristo é completa. Jesus veio para redimir o ser humano por inteiro. A salvação que ele nos oferece abrange todas as partes da nossa existência. Não somos salvos apenas para ter uma alma no céu, mas para ter a vida eterna em um novo corpo glorificado, ressuscitado. O nosso ministério deve ser holístico. Devemos cuidar do ser humano
em sua totalidade, como Jesus fez, ministrando as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A nossa teologia da natureza humana nos chama a uma prática de fé que valoriza cada parte de quem somos, pois fomos criados e redimidos por Deus em nossa totalidade. Para o nosso ministério, a principal lição de todo este estudo sobre a natureza humana é a necessidade de uma visão integrada do ser humano. Não podemos cometer o erro de tratar a nossa fé como algo puramente espiritual, ignorando completamente as realidades do corpo e da mente. O ministério de Jesus foi um modelo perfeito de serviço holístico. Ele curou o corpo, acalmou a mente e salvou a alma. O nosso serviço, portanto, deve seguir esse exemplo. Precisamos, como líderes e servos, cuidar da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual das pessoas. A nossa teologia nos chama a uma visão do ser humano que valoriza todas as suas dimensões, pois todas elas foram criadas por Deus e são preciosas aos seus olhos. Ignorar a saúde mental de um irmão, por exemplo, sob a desculpa de que ele só precisa de mais fé, é um erro teológico e pastoral. O ser humano foi criado como uma unidade. A nossa responsabilidade é servir a pessoa em sua totalidade, refletindo a visão completa da criação e redenção. Que possamos levar essa compreensão para as nossas igrejas, famílias e comunidades, servindo o ser humano em sua totalidade para a glória de Deus e não apenas em uma única dimensão. Ao longo desta aula, exploramos a complexa e fascinante questão da natureza constitucional do ser humano, navegando pelas principais perspectivas teológicas: o monismo, o dualismo e o tricotomismo. Vimos que cada uma delas se baseia em diferentes interpretações das Sagradas Escrituras e que o próprio texto bíblico apresenta uma flexibilidade e complexibilidade no uso dos termos alma e espírito, que desafia uma categorização rígida. A discussão sobre se somos duas ou três partes não é um mero exercício intelectual, mas uma busca por entender a nossa identidade mais profunda. A Bíblia, no seu conjunto, nos ensina a ver o ser humano como uma unidade essencial. Embora possamos fazer distinções entre corpo, alma e espírito, essa separação não é para desvalorizar nenhuma parte, mas para entender a integralidade da nossa existência. O ser humano foi criado com um corpo bom, uma alma viva e um espírito que anseia por Deus. O pecado afetou todas essas dimensões e a salvação em Cristo, por sua vez, redime e restaura o nosso ser por inteiro. A principal lição a ser levada para a nossa vida e ministério é a necessidade de uma visão holística. Não podemos nos contentar em pastorear apenas alma ou espírito, ignorando a realidade dos corpos e das mentes. A saúde física, emocional, mental e espiritual de uma pessoa estão interligadas. Um coração aflito pode manifestar-se em dores físicas e um corpo doente pode afetar a nossa fé. Cristo veio para nos salvar de forma completa e o nosso ministério deve refletir essa visão integral. Que possamos ser líderes e servos que veem o ser humano em sua totalidade, amando e cuidando de cada pessoa como um todo, assim como Jesus nos amou e nos redimiu. Oremos. Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra e de aprofundar o nosso entendimento sobre a nossa própria natureza. Te louvamos porque nos criaste de uma forma tão maravilhosa e complexa, a Tua imagem e semelhança. Perdoa-nos, Senhor, por termos reduzido a nossa identidade, por termos desprezado nosso corpo ou por termos nos esquecido de que somos seres integrais, feitos de corpo, alma e espírito. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nos ajude a viver uma vida que honre
todas as dimensões do nosso ser. Capacita-nos a cuidar do nosso corpo como teu templo, a renovar a nossa mente e as nossas emoções em tua palavra e a manter o nosso espírito em constante comunhão contigo. Ajuda-nos a amar as pessoas com uma visão holística, a ministrar a elas não apenas em sua dimensão espiritual, mas também em suas necessidades físicas, emocionais e sociais. Que a nossa vida e o nosso ministério sejam um reflexo do amor integral de Jesus por nós. Que possamos viver, pensar e agir de forma a glorificar o teu nome em cada parte do nosso ser, em nome de Jesus Cristo. Amém.